Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas estamos vivendo numa era tão difícil, tão complexo, tão perigoso, que todo mundo não presta até que se prove o contrário. Nós estamos novamente fazendo o caminho inverso. Isso é muito difícil. Eu sou uma pessoa extremamente desconfiada. E às vezes eu não sou nada desconfiado e acabo caindo nas ciladas. Encontrar o equilíbrio para isso é muito difícil. Nós precisamos o quê? O que é o vigiar? É olhar para nós mesmos. É perceber o impulso antes da resposta grosseira. Gente, isso é muito difícil. Aquela ligação da TIM, assim, ó, 4 horas da tarde, você está trabalhando. Você está resolvendo problemas. Aí liga TIM, liga Vivo. Quer oferecer isso, oferecer aquilo, né? Ou então, assim, seu pedido de empréstimo, você já sabe que já vem um xingamento ali, né? Já desliga. A gente já se irrita. E às vezes a pessoa vem conversar conosco e nós somos grosseiros, sem conseguir compreender às vezes o que eles estão querendo nos dizer. É identificar a inveja antes que ela vire comentário maldoso. Eu fiz uma palestra esses dias, eu falei, gente, uma pessoa que diz pra mim que não gosta de uma fofoca, é difícil, todo mundo gosta de uma fofoquinha, mas até que ponto que a fofoca ela pode existir? Exatamente até o momento em que vira um comentário maldoso. Uma coisa é comentar, outra coisa é comentar julgando a pessoa pelas suas atitudes, como se fôssemos aqueles que carregam a batuta da verdade. É reconhecer a tristeza antes que ela se transforme em isolamento. Isso também é vigiar. Nós passamos por vários momentos nas nossas vidas. Muitos dos momentos são tristes. E eles são importantes para a nossa evolução. Muitos dos momentos são felizes, que são extremamente importantes para a nossa evolução. E aí o Evangelho vem nos ensinar o quê? O equilíbrio. O vigiar nisso é muito importante. Eu posso me sentir entristecido, sim, é um sentimento humano, faz parte. Mas até que isso se transforme em um isolamento, é perigoso. Porque aí o isolamento, nós sabemos, traz pensamentos trazem bastante abertura para espíritos não bem-vindos em nossas vidas. Entra numa depressão e aí você entra sempre naquele ciclo vicioso, né? É notar também, vigiar também é notar que o orgulho, antes que ele nos impeça de pedir desculpas. E eu vou trocar essa palavra desculpas, que eu coloquei aqui, pela palavra perdão. Porque eu aprendi uma vez com uma juíza, eu pedi desculpas, excelência, em alguma situação, ela disse assim, não, desculpas, você está tirando uma culpa. Ou seja, você fez alguma coisa, você está pegando a sua culpa e retirando. Então nós não devemos pedir desculpas, precisamos pedir perdão. Então vigiar é notar o orgulho antes que ele nos impeça de pedir perdão. É muito difícil pedir perdão. Jesus nos presenteou com Chico, vou trazer o Chico Xavier assim com uma forma muito carinhosa. Ele contava a história do pessoal que ia pedir comida aos domingos de porta em porta. Foi certa vez chegar e pediu comida para entregar para as pessoas necessitadas e cuspiram no rosto dele. E as pessoas ficaram revoltadas ali ao redor. Aí ele pegou o lencinho que estava sempre no bolso, limpou. Ele falou, tá, isso é para mim. E aqui para os pobres, o que você tem? Gente, eu me emociono, né, com isso. Se fosse uma pessoa orgulhosa, já ia discutir, já ia, né, brigar. E aí foi extremamente manso e humilde. E aí eu penso, quantas vidas eu ainda vou ter que viver para conseguir alcançar essa mansidão? Porque nós somos seres complexos, né? Nós conhecemos as nossas falhas. E aí, saindo do vigiar e indo para orar, não é repetir palavras, né? Orar é recolocar a alma em sintonia superior. Recolocar a alma. Por que eu trouxe essa palavra recolocar? Porque nós nascemos conectados com o Altíssimo. E ao decorrer do momento a gente vai mudando essa sintonia.
Nós vamos mudando a nossa sintonia. Então, recolocar a alma em sintonia com o superior é lembrar que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes nós nos sentimos solitários, vivendo na solidão mesmo, nos sentimos vazios. Mas aí a gente fala, poxa, mas espera aí, como é que eu vou me sentir vazio? Primeiro, Jesus sempre disse, eu estarei sempre ao seu lado. Deus, ele é onipresente, ele está ao nosso lado, então nós nunca estamos sozinhos. Também permitir que a luz entre onde a ansiedade queria mandar. Nós vivemos muito períodos da ansiedade. Hoje nós vivemos assim. O que é a ansiedade? É a ânsia de ter, ânsia de alcançar, ânsia de ser. E acabamos nos perdendo no caminho. Mas quando nós oramos, quando nós abrimos o Evangelho, que nós vivemos o Evangelho, nós permitimos que a luz entre na ansiedade. E as coisas vão se acalmando. E o Evangelho em nossas vidas, ele começa justamente por aí. Na capacidade de transformar a reação em resposta. Porque nossa reação ela é automática, mas a resposta ela é consciente. E entre uma situação e outra são milésimos de segundo. É aí que nós temos a brecha da escolha edificante. E a reação, muitas vezes ela vem do orgulho, da raiva, às vezes da pressa. A gente está andando no centro, aí vem aquelas pessoas, vem aqui, vamos fazer um exame, agora exame de vista, né? O pessoal quer chamar de exame de vista, avaliação, entregar um panfleto, e às vezes nós somos grosseiros, nós não somos capazes de olhar, não, muito obrigado, eu não preciso. Nós já saímos correndo, fugindo dos nossos semelhantes. Né? Isso é a pressa. E outras vezes nós não permitimos que as pessoas se aproximem de nós porque estamos feridos. E tem uma música que é Todo Mundo é Lobo por Dentro, de Oswaldo Montenegro, que fala exatamente assim: como fere e faz barulho o bicho que se machucou. Nós muitas vezes carregamos feridas profundas. E aí nós estamos feridos e nós acabamos ferindo. Nós acabamos fazendo barulho. Nós somos pessoas que parece que a gente precisa mostrar o nosso valor. Mas nós estamos feridos. E o que vem curar as feridas? O Evangelho. O Evangelho em nossas vidas. E o Evangelho não é fraqueza. É força disciplinada pelo amor. Jesus foi manso, mas jamais ele foi omisso. Ser manso é diferente de ser omisso. Ele foi compassivo, mas não foi conivente. Ele chegou lá e falou para o Zaqueu: Zaqueu, eu sei que o que você faz é errado. E eu sou compassivo com isso, mas não sou conivente. E ele sempre deu oportunidade, em cada trechinho que nós conhecemos, a oportunidade de recomeçar. Qual a palavra, a frase que ele mais utilizava? Vá e não peque mais. Mas se você pecar, volte, porque eu vou estar aqui. Porque se não houvesse essa oportunidade do retorno, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre o Evangelho em nossas vidas. Aí Jesus ia falar, vá, não peque mais. E se você errar, o problema é seu, se suma. Não foi isso. E quantas vezes nós fazemos isso com os nossos semelhantes? Quantas vezes nós fazemos isso com esposo, esposa, irmãos, por brigas besta? Futebol, política, religião. Fala, vá e suma. Não olha mais para minha cara. Isso é viver o Evangelho, será? E vem um outro ensinamento que está no Evangelho que faz com que nós saibamos viver ele. Caridade cristã. E ela não elimina a responsabilidade, nem o amor verdadeiro.
ele não dispensa, ele dispensa todos os limites. A caridade dispensa limite, a gente não precisa de limite para fazer caridade. E o Evangelho nos mostra que a caridade é um dos passos primordiais da vivência verídica do Evangelho. O Evangelho, gente, ele é libertador. Por quê? Porque ele nos retira da tirania, da aparência que nos envolve a verdade do coração. Essa frase, eu encontrei essa frase em um livro e diz exatamente isso, né? O Evangelho ele é libertador porque nos retira da tirania, da aparência e nos devolve a verdade do coração. Quantas vezes nós abrimos o Evangelho, a gente só de ver o tema já quer mudar de página. Não, abri sem querer, não foi isso. Isso não é para mim. Não estou precisando disso. E o Evangelho ele vem para nos dar uns puxões de orelha. Com muito carinho. Querendo dizer assim, John, não vai por aí não. Volta para cá. Tenta perdoar. Tenta ser uma pessoa mais mansa. Né? Vamos acalmar esse espírito de Pedro que existe dentro de você. É por isso que ninguém deve ser excluído do Evangelho. Por causa do seu passado. Às vezes nós temos uma mania feia, e eu ouvi isso, assim, foi uma das coisas que me trouxe a reflexão. Eu já estou me direcionando para finalizar, que a mãe já me deu 5 minutos ali, já faz quase 5 minutos que ela fez isso. Nós ouvimos muito, mas fulano mexia com coisa errada, mexia com droga, não sei o quê, aí agora virou crente e tá lá, usando terninho e tal, e querendo evangelizar, mas quem é ele para fazer isso depois de tanta coisa errada? Quem somos nós para julgar a pessoa que se converteu independentemente da religião? Isso significa que nós não podemos excluir ninguém do Evangelho por conta do seu passado. Porque se fosse isso, Jesus não iria chamar, né, todas essas pessoas que vieram de um passado extremamente pesado, no alto da cruz, inclusive. Ele falou para um ladrão, ele disse, ainda hoje estarás na glória de meu Pai. Ele não olhou para o passado. Jesus não olha para nós, para o nosso passado. Ele quer saber quem nós queremos ser e o quanto nós estamos dispostos a viver o Evangelho para alcançar esse objetivo. E para finalizar assim a minha fala, gente, se deixar, eu acho que eu preparei uma palestra aqui para umas 4 horas, pelo que eu estou vendo aqui. O Evangelho ele não é essa mensagem para ser lida somente, né? Para ser lida, somente para ser compartilhada. Mensagem bonitinha a gente encontra em todos os lugares. A mensagem do Evangelho é para nós vivermos no nosso dia a dia. Por mais difícil que seja. Às vezes a minha mãe fala, tá, mas e cadê o espírita? O espírita não acordou hoje. Acontece. Às vezes nós estamos em um momento de euforia, nós sentimos raiva, nós sentimos sentimentos ruins. E isso é importante para a gente saber mensurar onde eu estou pisando fora do Evangelho. Qual foi o momento em que eu tirei o Evangelho da minha vida. E é por isso que quando eu estudei isso para conversar com vocês, eu percebi que nós precisamos deixar a porta sem tranca para o Evangelho, para que ela possa entrar, permanecer e assim eu possa viver ele a cada dia. Ainda que eu não tenha uma boa convivência às vezes, mas não deixar ele virar as costas e sair. É assim que eu finalizo então a nossa conversa de hoje. Já deixo aqui meu coração cheio de gratidão e até a próxima.